Salve nerds, Jab na voz, e hoje eu vou trazer pra vocês o resumo de uma das histórias mais incríveis que o ser humano já fez no planeta. Então se você gosta de Naruto, senta o dedo no likeão e acompanha o vídeo. E não se esquece de se inscrever no canal e me segue no Instagram, vai ser uma honra ter você me seguindo no Instagram. E se você curte música de qualidade, vai estar aqui na descrição a música que a gente fez do Naruto. Confere um pedaço. Naruto acelerou, moleque da quebrada, virou manto branco que chama atenção, Renato. É isso aí, família, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Pra você entender toda a história de Naruto, a gente tem que começar falando primeiramente desses caras aqui, o clã Otsutsuki. Esse é um clã especial de uma raça alienígena que viaja pelos planetas coletando a energia do planeta e dos seres que moram nesse planeta. E essa energia é chamada de chakra. E a primeira coisa que eles fazem quando chegam no planeta é plantar uma árvore. E essa árvore dá um fruto especial com toda a energia vital do planeta, com todo o chakra que foi sugado. Quando um membro do clã Otsutsuki come esse fruto, ele adquire energia e a vida dele é prolongada. E o que aconteceu, família, foi que veio pra terra dois membros do clã Otsutsuki. Eles plantaram a árvore e estavam lá esperando dar o fruto. Porém, no meio desse processo, eles dois acabaram brigando. Um desses membros foi embora e o outro ficou. E o que ficou se chamava Kaguya. E o lugar onde a árvore foi plantada ficava totalmente seco, sugando toda a energia que estava ali ao redor. Inclusive todas as pessoas que chegavam perto da árvore eram sugadas para dentro dela também. E as pessoas, ao observar este fenômeno, achavam que aquilo era uma coisa divina, que aquela árvore era uma coisa especial. E a Kaguya se comportava de uma maneira muito simpática, as pessoas gostavam muito dela, e tanto que chamavam ela de Deusa Coelho. E a Kaguya ficou muito tempo na terra esperando a árvore dar o seu fruto. Nesse tempo que ela ficou, ela acabou se relacionando com o ser humano. Ela acabou tendo dois filhos, Romuro e Hagoromo. Então, família, chegou o dia, finalmente, em que a árvore deu o fruto e a Kaguya comeu esse fruto. Porém, quando ela comeu o fruto da árvore, uma quantidade gigantesca de energia invadiu ela e ela ficou descontrolada totalmente. E foi aí que as coisas começaram a dar ruim, família, porque ela precisava pegar a energia vital das pessoas. Para isso, ela desenvolveu um jutsu chamado Tsukuyomi Infinito, aonde as pessoas ficavam dentro de um sonho e tudo aquilo que as pessoas desejavam, sonhavam para suas vidas, elas viviam naquele sonho como se fosse realidade. Enquanto as pessoas estivessem presas nesse sonho, ela estaria pegando a energia vital das pessoas. E os únicos que podiam impedir isso de acontecer eram o Romuro e o Hagoromo. E eles foram para cima dela para defender a humanidade, dando início assim à saga mais épica de todos os tempos, que é a história do mundo ninja, que a partir dali se iniciaria. Nessa batalha, para poder conter a fúria dos dois filhos, Kaguya se uniu àquela árvore que ela tinha criado. Quando ela se uniu a essa árvore, ela criou um monstro. E esse monstro, muito poderoso, seria uma das peças fundamentais para o desenrolar de toda essa história. Romuro e Hagoromo, vendo que ela era praticamente impossível de ser derrotada, criaram também os seus jutsus para poder aprisionar a sua mãe, fazendo assim o planeta ficar livre daquela atrocidade. E esse jutsu ficou conhecido como Shibaku Tensei, aonde eles pegavam uma quantidade gigantesca de pedras, criando assim a lua. Após derrotar a sua mãe, eles ainda precisavam cumprir uma tarefa muito difícil, que era pegar o poder do Jubi sem perder o controle. Foi aí que eles perceberam que os seres originados a partir de um relacionamento entre um Otsutsuki e um ser humano têm muito mais capacidade de controle de chakra. Romuro decidiu ir morar na lua para impedir qualquer possibilidade da Kaguya retornar, provocando toda aquela destruição novamente. Porém, antes da Kaguya ser aprisionada, ela liberou a sua vontade na forma do Zetsu Negro, que posteriormente viria a manipular uma série de situações que culminariam com o retorno da sua mestra para a Terra, cumprindo assim a sua missão egoísta de comer o fruto e assim prolongar a sua vida eternamente. Hagoromo, um ser extremamente poderoso que ficou aqui na Terra depois de protegê-la, dividiu o seu conhecimento e a sua energia
com as pessoas que viviam ali para poder facilitar a vida delas. E esse conhecimento, essa energia era o chakra. Hagoromo viveu durante muito tempo e ele teve 2 filhos, Ashura e Indra. Ashura herdou o poder e tinha muita facilidade com a Genkin Genkai, que é a habilidade herdada geneticamente. Indra já tinha muito mais habilidade com os jutsus e poderes oculares. E ele é o ancestral dos Uchihas. E Ashura, o ancestral do clã Senshū. O clã Uchiha e o clã Senshū foram os 2 clãs mais poderosos que viriam a existir. E antes de morrer, Hagoromo pegou a energia que ele tinha herdado, pegado da sua mãe, e dividiu em 9 partes, criando assim as 9 bijus, que são seres feitos totalmente de chakra puro, de pura energia. No começo, as bijus eram seres puros e sem nenhum tipo de maldade. E ele falou para elas se espalharem pelo mundo e tomarem cuidado, porque algum dia alguém poderia usar o poder delas para praticar o mal. Mas ele disse também que quando esse dia chegasse, para elas ficarem tranquilas, que surgiria um homem, surgiria alguém especial que conduziria o mundo novamente para a paz. Essa foi a grande profecia do Hagoromo, e essa profecia se estende durante toda essa história. E quando Hagoromo estava prestes a morrer nos seus últimos dias, ele nomeou o Ashura para tomar conta de tudo, dando continuidade ao seu legado. Como existia já uma grande rivalidade entre os irmãos Indra e Ashura, o Indra ficou muito magoado e ressentido com isso, porque ele gostaria de ter ficado na liderança. E essa mágoa, esse ressentimento, fez com que posteriormente gerasse uma série de batalhas entre as pessoas que apoiavam o Indra e as pessoas que apoiavam o Ashura. E foi justamente nessa época que eles passaram a utilizar os ensinamentos de Hagoromo como o ninjutsu para batalhas, dando assim início ao mundo ninja da maneira e do modo como nós conhecemos. O tempo passou, Indra e Ashura morreram, porém os seus descendentes continuaram brigando entre si. Ashura e Indra reencarnavam naqueles que iam nascendo, e assim esse conflito durou durante muitas gerações. Nesse tempo ainda não existiam países e nem vilas. As pessoas viviam em guerra. A única coisa que existia nessa época eram as guerras. Foi justamente nessa época que nasceram 2 descendentes muito poderosos do Indra e do Ashura. Um deles era o Hashirama Senshū e o outro era o Uchiha Madara. Madara e Hashirama acabaram se tornando grandes amigos. Eles se encontravam todas as vezes em frente a um rio e ficavam fazendo uma disputa para ver quem jogava a pedra mais longe. Eles fizeram uma amizade tão grande e tão verdadeira que chegaram ao ponto de contar as suas angústias um para o outro. E o que eles contavam e confessavam um para o outro é que eles não gostavam de viver num mundo cheio de guerras, vivendo e lutando sempre uma guerra que não tinha nada a ver com eles, que não tinha sido eles que tinham começado. O tempo passou e um dia eles confessaram um sonho que eles tinham em comum, que era o sonho de criar uma vila, um lugar onde as crianças não precisariam ir para a guerra e morrer precocemente. Um sonho de um lugar onde todos poderiam viver em paz e a guerra seria apenas um passado distante. Eles tiveram essa amizade durante muito tempo, porém eles não sabiam que eram de clãs inimigos. Um certo dia, os pais deles descobriram que eles se encontravam e acabaram marcando uma emboscada. Chegando lá, começou um conflito e aquele dia marcaria para sempre a amizade deles. Foi nesse dia que eles tiveram que desfazer a amizade por causa da ambição das suas famílias. E se você tá curtindo esse resumo até aqui, já senta o dedo no like aí e vamos continuar o vídeo. O tempo passou e os clãs continuaram a lutar entre si. Madara e Hashirama foram ficando cada vez mais fortes e tendo cada vez mais respeito dentro do seu clã, até que chegou o momento que os dois se tornaram os ninjas mais fucking powers que existiam naquele tempo, tornando-se assim os líderes supremos dos seus respectivos clãs.
O Hashirama, por ser descendente do Ashura, já tinha um dom natural com as Genki Genkais, tornando-se assim um ninja mais habilidoso do seu tempo. Madara elevou a utilização dos poderes oculares para outro nível, chegando até mesmo no ponto de conseguir controlar uma Biju sem mesmo ser o Jinchuriki dela. E a guerra continuava no seu auge e as pessoas iam morrendo cada vez mais e o ódio entre as famílias e entre os clãs ia sempre aumentando. E o Hashirama, que era um pacifista, tentou diversas vezes conversar com o Madara para que eles entrassem num acordo, cessando assim as guerras. Porém, esse sonho ficava cada vez mais longe, porque numa dessas batalhas aconteceu um fato que faria com que esse ódio ficasse praticamente impossível de ser removido. Tobirama, que era irmão do Hashirama, acabou matando o irmão do Madara. E todos os membros da família Uchiha, quando são submetidos a uma grande emoção ou alguma grande tristeza, eles despertam um poder ainda maior. E nesse dia, quando o irmão do Madara morreu, antes de morrer, ele deu os seus olhos para ele. Isso fez com que ele aumentasse muito o seu poder. Madara faz uma proposta para Hashirama para que os dois comecem a cooperar entre si e acabar com as guerras. Hashirama teria que matar o seu irmão para poder pagar sangue por sangue, olho por olho, o que o Tobirama tinha feito com o irmão dele. Hashirama, querendo a paz a qualquer preço, faz uma contraproposta e diz que tiraria a sua própria vida em vez de tirar a do irmão dele. Madara, como ainda lá no fundo gostava muito do Hashirama pela amizade que eles tinham quando era criança, resolve então impedir que Hashirama tire a sua própria vida no último momento, e a partir dali eles trabalhariam juntos para construir o sonho que eles tinham quando eram crianças, de construir um lugar onde existiria a verdadeira paz. E eles foram tão bem sucedidos nessa tarefa que as outras famílias ao redor do mundo, vendo aquele modelo, começaram a copiar eles para também alcançar essa paz. Foi aí então que começaram a surgir os primeiros países e as primeiras vilas ocultas, como nós conhecemos nos dias atuais. E por falar em atualização, já atualiza aí o seu comentário, porque eu vou estar respondendo, e todo comentário que for top eu vou deixar aqui no topo para que todos vejam o seu comentário ao longo do tempo nesse vídeo. Fechou? As vilas foram surgindo e cada vila tinha o seu líder. Esse líder era chamado de Kage. Na vila criada por Hashirama e Madara, o líder tinha o nome de Hokage. E inicialmente o primeiro Hokage seria o Madara. Porém, por causa de alguns conflitos internos, Hashirama foi nomeado o primeiro Hokage da história da Vila da Folha. E a título de curiosidade, o nome Vila da Folha foi dado por Madara, que se tornou o braço direito de Hashirama nessa época. As guerras então, que antes eram praticamente infinitas, tiveram uma diminuição drástica. E as vilas que foram surgindo passaram a tentar utilizar o poder das bijus militarmente. Porém, era muito difícil de controlar as bijus. Os únicos que conseguiriam controlar essas bijus seriam as pessoas que seriam conhecidas como Jinchurikis. Essas pessoas tinham características especiais aonde elas conseguiam suportar uma grande quantidade de chakra sem ter danos colaterais. Dois irmãos gêmeos foram atrás de uma das bijus mais difíceis de serem controladas, e essa biju era a Kyuubi, a raposa de 9 caudas. Nesse evento, os dois irmãos gêmeos foram engolidos pela Kyuubi por não conseguir controlar o seu poder. Eles permaneceram lá durante um bom tempo, absorvendo o poder da Kyuubi, até que eles conseguiram arrumar uma maneira de sair de lá. Quando eles saíram, eles conseguiram utilizar um pouco do poder da Kyuubi como se fossem Jinchurikis. E foi nessa época que as vilas ocultas começaram a aprender a controlar o poder das bijus. Cada um treinava o seu Jinchuriki. E assim as vilas passaram a se fortalecer cada vez mais militarmente, passando assim a atacar umas às outras, buscando assim expandir a sua dominância territorial. Uchiha Madara, observando que as pessoas não paravam de se atacar, que as vilas não tinham conquistado realmente a verdadeira paz, ele chegou a pensar que eles tinham falhado na sua missão e que o seu sonho tinha fracassado. Foi então que ele decidiu buscar uma nova alternativa para tentar trazer a paz verdadeira para o mundo.
Assim, ele começou a estudar as tábuas antigas que tinham sido deixadas por Hagoromo antes da sua morte. Porém, essas tábuas haviam sido manipuladas pelo Zetsu Negro, que distorceu vários ensinamentos do Hagoromo, fazendo as pessoas assim utilizarem o ninjutsu para fins militares. E foi com essas tábuas, mesmo sem conhecer a existência de Kaguya, que Madara descobriu o grande jutsu Tsukuyomi infinito, que faria com que as pessoas caíssem dentro de uma ilusão, vivendo assim tudo aquilo que elas realmente sonhavam e desejavam para suas vidas. Após Madara ter ficado bastante tempo na vila e percebido que a desconfiança sobre seu clã nunca desaparecia, que Tobirama sempre fazia coisas que desagradavam o seu clã, decidiu ir embora da vila, já que os seus ideais não eram mais compatíveis com o de Hashirama. Madara então, ao estudar as tábuas de Hagoromo, vai em busca das bijus para tentar usar o seu poder. E a primeira biju que ele encontra é a biju, a Kyuubi de 9 caudas, a mais difícil de ser controlada. Porém, com todo o seu talento e usando o seu poderoso Sharingan, ele consegue controlar a biju como se fosse um Jinchuriki. Buscando então trazer a paz definitiva para o mundo, Madara retorna para Konoha e desafia Hashirama para um duelo. Essa batalha foi tão grande que no local onde fizeram essa batalha ergueu-se um monumento e ficou conhecido como o Vale do Fim. E assim como Madara e Hashirama, que representavam a reencarnação de Indra e Ashura, Naruto e Sasuke, anos mais tarde, também teriam uma épica luta nesse mesmo local. Madara invocou a Kyuubi, cobriu ela com o manto da Susanoo, Hashirama usando todo o seu poder, e aquela batalha durou vários dias. Então a mulher do Hashirama conseguiu conter o poder da Kyuubi, porque ela era de um clã especial, e esse era o clã Uzumaki. O clã Uzumaki tem a característica de Geiken Genkai, uma característica herdada geneticamente que permite que qualquer membro desse clã consiga conter dentro de si uma grande quantidade de chakra sem causar dano. Após vários dias de batalha intenso, Hashirama e Madara, já sem chakra nenhum, utilizam apenas golpes de corpo a corpo, o Taijutsu. Finalmente, Madara é derrotado por muito pouco por Hashirama. Mas antes de cair no chão, Madara dá uma mordida no Hashirama, coletando assim material genético que posteriormente seria usado como material de pesquisa por ele mesmo e por outros ninjas que surgiriam. Antes de cair ainda, ele ativou um poder chamado Izanagi, que permitiu com que ele continuasse vivo. A partir deste ponto então, todos pensam que Madara está morto, porém ele está escondido utilizando as células do Hashirama, que tem a capacidade de regeneração como nenhum outro ninja tem, e esse tempo que ele ficou vivo planejando permitiu com que ele conseguisse despertar o poder supremo dos jutsus oculares, chamado Rinnegan. E quando ele despertou o Rinnegan, ao olhar para a lua, ele percebeu que havia algo diferente que ele nunca tinha notado antes disso. E essa coisa diferente era a casca do Jubi, que tinha sido levado para a lua por Romuro na batalha que eles tiveram com Kaguya no início dos tempos. Madara então faz uma invocação trazendo a casca do Jubi para a terra. E essa casca o ajudaria a cultivar as células do Hashirama com muito mais eficiência. Foi tão eficiente que através desse processo ele conseguiu criar o Zetsu branco. Em posse da casca do Jubi, Madara continua com seu plano para realizar o Tsukuyomi infinito. Para isso ele precisava arquitetar um plano onde ele reuniria todos os bijus e assim ele conseguiria realizar o Tsukuyomi infinito, trazendo a paz para o mundo. Madara sobreviveu durante muito tempo, e nesse tempo o seu grande amigo e rival Hashirama acabou morrendo, e quem assumiu o seu lugar como Hokage foi o Tobirama. Tobirama foi um ninja espetacular que criou vários jutsus que até mesmo entrariam para a classificação de jutsus proibidos. Ele criou o jutsu Clone das Sombras, utilizado por Naruto posteriormente. Também criou o teletransporte que o Minato usava e o jutsu mais casca grossa de todos os tempos, que é o Edo Tensei. Esse jutsu traz as pessoas de volta à vida na sua forma mais poderosa. Tobirama também foi responsável por criar as escolas de Konoha, foi responsável por criar o exame Chunin
e ele organizou praticamente todo o conceito da vila que foi conhecido e utilizado por as outras nações posteriormente. Tobirama, ao contrário do seu irmão, nunca gostou dos Uchihas e ele sempre esteve com o pé atrás com ele, gerando várias desconfianças. E ele foi uma das causas também porque Madara foi embora da vila. E mesmo nessa época, o clã Uchiha, sendo fiel ao Hashirama, não acompanhando Madara quando ele foi embora, ainda assim o Tobirama não confiava nos Uchihas. Tanto que ele criou a polícia de Konoha com o intuito de colocar os Uchihas para trabalharem nela, e assim ele teria o controle e poderia supervisionar todas as ações do clã Uchiha. Tobirama morreu numa batalha feroz contra aqueles dois irmãos que tinham ficado dentro da Kyuubi e posteriormente conseguiram utilizar um pouco do poder dela como se fossem Jinchuriki. Antes de morrer, o grande ninja nomeou um dos seus discípulos para ser o próximo Hokage, e esse foi o Sarutobi, que foi o quarto Hokage. Sarutobi tinha um amigo chamado Danzou, e esse amigo tinha muita inveja de Sarutobi, porque o sonho de Danzou era se tornar o grande Hokage da vila. Danzou arquitetou secretamente dentro da Anbu vários planos para derrubar o seu amigo Sarutobi e assim ficar no seu lugar como um Hokage. Danzou achava que as coisas tinham que ser muito mais rígidas, muito mais duras, e ele não concordava com a administração do Sarutobi. Ele também desconfiava muito dos Uchihas e não permitia que os Uchihas participassem de nenhuma reunião e de nenhuma decisão importante para o rumo que a vila tomaria. Danzou acreditava também que deveria haver um sacrifício para que as pessoas pudessem enxergar como exemplo, e ninguém melhor para ser esse sacrifício do que o clã Uchiha, que durante muito tempo foi alvo de desconfiança pelos líderes da Vila da Folha. A desconfiança em cima do clã Uchiha era tanta que eles nunca puderam ter algum cargo relevante na vida política da Folha, e toda essa desconfiança levou o clã Uchiha a pretender um golpe de estado realmente posteriormente. Em toda a história dos Uchihas, o único que trabalhou fora da polícia foi o Uchiha Itachi. Ele era comandado por Danzou numa organização chamada Anbu, que cumpria várias missões ultra secretas. E por falar em secreto, eu quero que você agora secretamente clique nesse botão do like, se inscreve no canal, porque eu quero muito ter você aqui toda vez que a gente postar um vídeo novo. E não esquece também de clicar no sininho para receber todas as notificações. Danzou então utilizou Itachi como seu espião dentro do clã Uchiha, descobrindo assim que eles realmente estavam planejando um golpe de estado. Também não era para menos, porque mesmo depois de provar a sua lealdade ficando ao lado de Hashirama, eles foram desprezados e vistos com desconfiança pelos líderes da vila. Então, durante a administração do Hokage Sarutobi, Danzou convenceu a cúpula da vila a seguir com um plano de extermínio do clã Uchiha. Danzou então fez a proposta para o Itachi com o argumento de que ele evitaria o derramamento e a morte de milhares de pessoas. Ele deveria cumprir a missão mais difícil de todas, matar todos do seu clã, inclusive o seu pai e a sua mãe, deixando apenas o seu irmão mais novo vivo. Após isso, ele deveria fugir de Konoha e assumir o título de ninja renegado, que teve a audácia de matar todos do seu clã sem motivo aparente e fugir. E tudo isso aconteceu na administração do Hokage Sarutobi, que também teve 3 alunos muito importantes que vieram depois a ser conhecidos como os 3 senins lendários: Tsunade, Orochimaru e Jiraiya. Jiraiya era uma pessoa muito impulsiva. Quando ele estava treinando, ele foi tentar fazer uma invocação. Em vez de ele invocar, ele que foi invocado para o mundo dos sapos. Lá ele permaneceu durante muito tempo e treinou o modo eremita com os sapos. Foi lá também que o grande sapo sábio disse para ele que um dia ele ia ter um aluno que traria paz ao mundo, fazendo referência assim à grande profecia que Hagoromo tinha feito no início dos tempos. Após concluir o seu treinamento, Jiraiya sai pelo mundo em busca de encontrar esse aluno que vai trazer paz para o mundo. Orochimaru sempre foi o mais inteligente, o mais aplicado e o mais promissor do grupo dos 3 senins desde pequeno. Porém, quando seus pais morreram, ele sofreu uma drástica mudança na sua personalidade, se envolvendo assim com Genjutsus proibidos, buscando aprender de qualquer jeito como alcançar a imortalidade e ressuscitar pessoas. Tsunade ficou muito abalada porque o seu irmão mais novo, que tinha o sonho de ser Hokage, morreu na guerra
pelo fato de não haver nenhum médico para poder socorrer ele, e isso fez com que ela se dedicasse totalmente aos jutsus médicos, alcançando níveis que jamais foram vistos na medicina do mundo ninja. Ela fez também com que todos os times tivessem um ninja médico ou então que tivesse habilidades de medicina para que ninguém mais morresse como seu irmão morreu. O tempo passa e Tsunade conhece Dan, que também tem o sonho de ser Hokage, assim como seu irmão. Porém, quando estourou a guerra, o Dan, assim como seu irmão, acabou falecendo. Quando a guerra estava no seu auge, Orochimaru, Tsunade e Jiraiya foram convocados para enfrentar nada mais, nada menos do que Hanzo Salamandra, um dos ninjas mais pesada que existiu naquele tempo. A batalha foi muito intensa e o Hanzo, admirado porque ninguém tinha sobrevivido a uma luta com ele, deixou com que os três ficassem vivos. Finalmente a guerra havia acabado e os três Zenins estavam voltando para casa. Foi quando eles encontraram 3 órfãos de guerra que estavam vagando pelas ruas. Mas para você entender a participação dessas 3 crianças, a gente vai ter que voltar a falar do Uchiha Madara. Madara então já estava muito velho e ele sabia que não tinha muito tempo, mesmo utilizando as células do Hashirama que o fizeram sobreviver até aquele momento. Ele precisaria pegar os seus olhos Rinnegan e implantar em alguém, para que esse alguém desse continuidade no seu legado, no seu objetivo, e com esses olhos posteriormente ressuscitá-lo. Porém, não poderia ser qualquer pessoa. Teria que ser uma pessoa que suportasse a quantidade de poder que os olhos continham. Então o Zetsu Negro encontrou uma criança do clã Uzumaki e implantou os olhos do Madara nessa criança. E essa criança era o Nagato, que era um dos órfãos que o Jiraiya encontrou naquele dia perdido no meio da guerra e passando fome. O lugar onde Nagato morava ficava bem na fronteira de 2 países grandes que sempre estavam em conflito, e isso fazia com que eles passassem muitas dificuldades, passassem fome. E quando a guerra eclodiu, Nagato presenciou o assassinato dos seus pais por um ninja de Konoha. E quando ele presenciou esse assassinato, ele pela primeira vez despertou os seus olhos do Rinnegan que o Madara tinha colocado nele. Depois disso, ele saiu pela cidade pedindo comida para as pessoas. Em meio a todo esse sofrimento, ele acaba conhecendo outros 2 órfãos da guerra que se chamavam Konan e Iahiko. Eles 3 então se tornariam amigos e ficariam juntos compartilhando os horrores da guerra. Nagato então encontra um cachorrinho e esse cachorro está passando fome assim como ele. Eles fazem uma amizade e o Nagato acaba tendo um amor muito grande por esse cachorro. Porém, na luta que estava acontecendo entre os 3 Zenin lendários e o Hanzo da Salamandra, no meio do fogo cruzado, esse cachorrinho é atingido e morre. E isso foi a gota d'água para que Nagato nunca mais voltasse a ser uma pessoa normal. Nesse dia, o seu amigo Iahiko faz uma proposta para ele, aonde eles deveriam aprender ninjutsu para poder se tornar muito fortes e acabar com todas as guerras que existem no mundo. Então eles vão até onde estão os Zenins lendários e pede para que eles ensinem eles a lutarem, se tornarem grandes ninjas. O Jiraiya, ao observar o Nagato com aqueles olhos, sabe que o garoto é especial e provavelmente ele pode ser o garoto da profecia que o grande sapo havia falado para ele em seu treinamento. Tsunade e Orochimaru vão embora e Jiraiya decide ficar com as crianças para ensinar eles a arte do ninjutsu. Depois de vários anos de treinamento, percebendo que os seus alunos já estavam preparados, Jiraiya decide voltar para a vila. E quando ele chega lá, ele acaba se tornando professor de outros 3 alunos. E dentre esses 3 alunos, um deles é o Minato, que viria a se tornar um dos ninjas mais poderosos que já existiram. Lembra da mulher do Hashirama que lá no começo a gente falou que na batalha entre Hashirama e Madara, ela se tornou a Jinchuriki da Kyuubi? Nessa época ela já estava muito velhinha e precisava de uma outra pessoa para poder receber todo o poder que ela tinha dentro dela. Foi então que eles encontraram uma pessoa do clã Uzumaki que poderia receber esse poder sem ter nenhum tipo de dano. E essa pessoa sofria muito bullying na escola por ter os cabelos vermelhos. Tentaram sequestrar essa garota Kushina por causa da Kyuubi que estava dentro dela.
e ela foi salva justamente pelo Minato. E o Minato, nesse dia, ao contrário de todos, elogiou o cabelo dela. Ela se apaixonou por ele e ele por ela. Dali a algum tempo, eles se tornariam um casal que daria a luz ao nosso grande protagonista, Naruto. Minato cresceu e ficou conhecido como o Relâmpago Amarelo de Konoha. Ele superou até mesmo a velocidade do Hokage. Ele também foi responsável por criar diversos jutsus poderosos, como o Rasengan, e conseguir aprimorar o jutsu de teletransporte que foi usado apenas por Tobirama. Minato também foi um grande professor. Ele treinou nada mais, nada menos que Kakashi, Obito e Rin. O Obito era um Uchiha, mas ele era muito atrapalhado, não conseguia despertar o seu Sharingan. A Rin era a ninja médica do grupo e o Kakashi, ele sempre foi aquele ninja que chamava mais atenção pela sua habilidade extraordinária. Nessa época, Kakashi tinha uma personalidade muito fria. Ele não se importava em abandonar um amigo para cumprir uma missão. E isso porque ele ficou traumatizado pela morte do seu pai, o Canino Branco de Konoha, que se suicidou. Mas isso estava prestes a mudar. E apesar dessa frieza de Kakashi, eles entre si eram muito unidos. E o Obito tinha o seu sonho de se tornar Hokage. Nessa época estava rolando aquela guerra. O sensei Minato sempre falava para eles que eles deveriam aprender a trabalhar em equipe para conseguir ser bem-sucedidos nas suas missões. Então eles receberam uma missão, e essa missão seria muito importante para o fim da guerra que estava rolando. Eles deveriam destruir uma ponte. Porém, quando eles foram tentar cumprir essa missão, a Rin acabou sendo sequestrada. E o Kakashi resolveu que ele queria continuar com a missão em vez de tentar salvar a Rin. Os dois começaram a discutir e a brigar. E foi nesse momento que o Obito falou uma das frases mais icônicas de todo o universo de Naruto. Aqueles que não cumprem as regras são como lixo, mas aqueles que abandonam seus amigos são piores do que lixo. 確かに忍びの世界でルールや掟を破るやつはクズ呼ばわりされるけどな、仲間を大切にしないやつはそれ以上のクズだ。 Então Obito, diante de uma grande carga emocional, desperta o seu Sharingan e vai para tentar salvar a Rin. Eles conseguem derrotar os inimigos e salvá-la. Porém, quando eles iam sair do local onde eles estavam, acontece uma tragédia e cai um monte de pedras em cima do Obito. E uma dessas pedras acaba esmagando uma metade inteira do seu corpo. Achando que ia morrer, o Obito chama a Rin e pede para que ela remova o seu olho. E esse olho o Obito entrega de presente para o Kakashi. Aquele seria o melhor presente que Kakashi poderia receber em toda a sua vida. E após fazer isso, ocorre um novo desmoronamento e o Obito fica totalmente soterrado. Kakashi e Rin conseguem sair de lá. Porém, quando eles saem, estão cercados novamente por inimigos. É quando Kakashi decide usar a kunai que ele tinha ganhado de presente do Minato. E essa kunai não era uma kunai qualquer. Ela tinha a marcação que permitia com que o Minato conseguisse chegar com seu jutsu de teletransporte, salvando assim os seus dois discípulos sobreviventes. Então eles conseguiram destruir a ponte, colocando fim na guerra. Deste dia em diante, Kakashi nunca mais seria a mesma pessoa, mudando a sua filosofia de vida e nunca mais abandonando um amigo. E ele implantaria nos seus ensinamentos essa mesma filosofia, onde a amizade vale mais do que as regras. E todos aqueles acontecimentos estavam sendo observados pelo Zetsu Negro, que viu um descendente de Uchiha caído nas pedras. Ele foi lá e resgatou o Obito, levando ele para o Madara. Quando acabou a terceira grande guerra ninja, os países se reuniram para decidir como as coisas seriam dali pra frente. E o Hokage dessa época, Sarutobi, não exigiu nada de ninguém além da paz. A única coisa que ele queria era a paz, ninguém precisaria pagar nada. E isso gerou um grande descontentamento nas lideranças da Vila da Folha, o que fez com que eles destituíssem o Sarutobi do cargo dele. E como o Minato se destacou demais nessa guerra, ficando conhecido como o Relâmpago Amarelo de Konoha, ele foi promovido para ser Hokage no lugar do Sarutobi. E foi nessa época que o Orochimaru começou a se aprofundar nos jutsus proibidos, buscando a imortalidade, espalhando a sua mordida amaldiçoada.
para que se ele viesse a morrer, ele ressuscitasse no corpo da pessoa que tinha a mordida. Nessa época também, Orochimaru roubou o túmulo do primeiro e do segundo Hokage, fazendo experiências com as suas células para conseguir a imortalidade e também desenvolver o Jutsu Supremo da ressurreição, que é o Edo Tensei. Surgiu desses experimentos uma criança que ia ser conhecida como Yamato, e o Orochimaru conseguiu fazer tudo isso com o apoio secreto do Danzou, que também estava de olho nas células do Hashirama que ele mesmo usou no seu próprio corpo. Então, quando ele foi descoberto, ele fugiu da vila e junto com ele foi o Kabuto, que era o discípulo dele. Eles abriram diversos laboratórios ao redor do mundo e num determinado momento eles decidiram que o receptáculo perfeito deveria ser o corpo de um Uchiha. Então Orochimaru decide entrar na organização chamada Akatsuki, porque na Akatsuki havia um membro do clã Uchiha chamado Itachi. Mas galera, para poder falar da Akatsuki, nós temos que voltar a falar do Obito. Lembra que tinha sido salvo pelo Zetsu lá nas pedras e foi parar de bandeja na mão do Madara? Quando o Obito chegou totalmente ferido, trazido pelo Zetsu, não houve nada melhor que pudesse ter acontecido para o Madara, porque ele tinha na mão um Uchiha jovem que poderia ser manipulado por ele para dar sequência e continuidade a todo o seu planejamento, porque ele cada vez mais estava ficando sem tempo. Então o Madara usa as células do Hashirama para restaurar o corpo de Obito e ele tenta convencer o Obito a ajudá-lo. Porém o Obito tem uma certa resistência com o seu plano. Um certo dia o Zetsu fala para ele que o Kakashi e a Rin estão sendo atacados e o Obito decide ir ajudar eles naquele momento. Quando ele chega lá, ele vê o Kakashi atravessando o corpo da Rin com o seu Chidori, matando ela instantaneamente. Nesse momento, o Obito fica cheio de ódio e desperta o seu Mangekyou Sharingan e decide voltar para Madara para assim cooperar com ele em todos os seus planos. Mas o que ele não sabia é que o assassinato da Rin tinha sido manipulado por Madara, justamente para que ele voltasse e o ajudasse a completar o seu objetivo final. Depois que Madara morre, ele procura o Nagato, que já tinha formado uma organização que buscava a paz. E essa organização estava incomodando demais algumas pessoas poderosas, como o Danzo e o Hanzo, que se uniram para destruir essa organização. E nesse ataque que eles fizeram, eles acabaram matando o amigo do Nagato, Yahiko. E isso fez com que o Nagato ficasse com muito mais ódio por Konoha do que ele já tinha. Primeiro, um ninja de Konoha matou seus pais, e agora outro ninja de Konoha matou seu melhor amigo. E foi justamente nessa época que o Madara morreu e o Obito foi procurar o Nagato por causa dos olhos que o Madara havia implantado nele muitos anos atrás. Então o Obito se apresenta como Madara e faz com que o Nagato trabalhe e coopere junto com ele para assim eles realizarem aquele plano inicial que o Madara havia desenvolvido. Daí em diante, família, o Nagato usa o corpo do Yahiko como se fosse uma marionete. E esse corpo seria conhecido como Pen. E a partir desse momento a Akatsuki começa a ganhar muita fama e eles começam a planejar como eles vão capturar todas as bijus. Daí em diante também todas as nações que queriam ganhar uma guerra contratavam a Akatsuki. E aí a gente chega num ponto da obra que fica meio complexo de entender, que é a rede de manipulações. Só quem assistiu do começo até esse ponto que consegue entender o que está acontecendo. A Akatsuki, que supostamente é controlada por Pen, na verdade é controlada pelo Nagato, que está sendo manipulado pelo Obito, que está fingindo que é o Madara. E esse, por sua vez, que foi manipulado pelo Madara, e o Madara que foi manipulado pelo Zetsu Negro, que é a vontade da Kaguya. E é por isso que pra mim Naruto é uma história muito mitológica, foda demais. Então se você concorda comigo, dá uma mitada agora aí, dando like, deixando seu comentário, se inscrevendo no canal e me seguindo no Instagram. E é agora, depois de 40 fucking minutos de vídeo, que a gente vai começar a falar dele, Naruto Uzumaki. A história dele começa a partir de agora. E o primeiro biju que a Akatsuki resolve capturar é o biju que está perto deles ali em Konoha. E o que acontece é que a Kushina, que é a Jinchuriki da Kyuubi, ela está grávida do Naruto. Isso faz com que o selo que mantém a Kyuubi dentro dela
fique enfraquecido. Então é um momento perfeito para que eles capturem o Biju. Obito, que está fazendo o papel de Madara, se dirige então para Konoha. Ele espera a Kushina dar a luz e nesse momento ele vai e liberta a Kyuubi, Kurama, a raposa de 9 caudas que causa uma destruição inigualável na Vila da Folha. E nesse dia o Minato, que é o pai do Naruto, teve que enfrentar a batalha mais dura da sua vida, aonde ele teve que enfrentar a Kurama, a raposa de 9 caudas. Ele teve que enfrentar o Obito, que era o seu antigo aluno, que estava mais forte do que nunca, e ainda teve que enfrentar o fato de que a sua mulher poderia morrer a qualquer momento, porque quando um Jinchuriki tem o seu Biju retirado do seu corpo, ele morre instantaneamente. O nível do Obito estava tão avançado no Sharingan que nenhum golpe do Minato podia atingi-lo, ele era intangível. E apesar disso tudo, o Minato consegue atingir ele e causar um certo dano. Isso faz com que o Obito recue, esperando até as coisas se acalmarem para ele poder vir pegar a Kyuubi. Então o Minato convoca um jutsu de selamento extremamente poderoso para tentar prender a Kyuubi novamente. Para salvar a vila de uma destruição completa, ele toma a decisão mais difícil da sua vida. Ele teria que selar a Kyuubi dentro do seu próprio filho. Então, no momento do selamento, a Kyuubi, com as suas unhas gigantescas, consegue atravessar o corpo do Minato e da Kushina, fazendo com que os dois viessem a morrer. Eles dão um nome pro seu filho, colocando o nome dele de Naruto, inspirados nas histórias que o Jiraiya escrevia na época em que ele estava ensinando o Nagato. Nesse dia, muitas pessoas na vila perderam a sua vida, como por exemplo os pais do Hiruka, que posteriormente ia ser um dos professores do Naruto. Todos foram proibidos de falar sobre o que aconteceu naquele dia. E o Naruto iria crescer sem saber que ele tinha um monstro dentro dele, e todas as pessoas ao seu redor teriam medo de chegar perto dele por conta da raposa de 9 caudas que estava presa dentro dele, e todos o desprezariam, fazendo com que ele passasse por grande sofrimento sem entender porque todos o desprezavam. Esse dia também foi o selamento do destino do clã Uchiha, porque depois desse dia passaram a desconfiar muito do clã Uchiha, porque afinal de contas a pessoa que havia atacado a vila tinha um Sharingan. E foi nessa época que o Itachi era pequeno, se destacando muito com as suas habilidades. O Danzou, observando isso, manipulou as situações para que o Itachi ficasse sempre sobre o seu comando, para que posteriormente ele pudesse usar o Itachi para destruir o clã Uchiha de uma vez por todas. E é nesse momento, família, que alguém estava ganhando muita fama por ser um ninja extremamente habilidoso, por causa do Sharingan que ele ganhou do seu amigo Obito. Tô falando do Kakashi. E não havia nenhum professor mais rígido que o Kakashi na Vila da Folha. Todos os seus alunos que não entendiam o conceito da amizade eram reprovados. Até aquele momento, nenhum time tinha sido aprovado por ele. Até que o nosso protagonista, já com idade para frequentar a escola, vai parar justamente nas mãos do professor mais durão de todos os tempos. E o Naruto é uma criança muito problemática por causa da rejeição que ele sofreu desde pequeno pelo fato da Kyuubi estar dentro do seu corpo e as pessoas o desprezarem. Vale lembrar também que todos eram proibidos de falar sobre esse assunto, e o Naruto não sabia que anos atrás esse demônio de 9 caudas havia destruído e matado muitas pessoas e hoje estava selado dentro dele. E então, por causa de toda essa rejeição que o Naruto sofreu, foi que ele teve essa vontade de se tornar o Hokage, o ninja mais forte, para poder ser reconhecido por todos. Naruto não tinha nenhum tipo de habilidade, ele não conseguia nem sequer fazer um jutsu da sombra. E é no primeiro episódio de Naruto que a gente vê ele se superando pela primeira vez, quando ele foi manipulado por Mizuki para roubar um pergaminho muito precioso para a vila, que continha diversos jutsus avançados que tinham sido desenvolvidos pelo Tobirama. Mizuki então revela suas intenções malignas, e Naruto nesse ponto já tinha visto um pouquinho do que estava escrito no pergaminho, e foi justamente o jutsu multiclone das sombras que o Naruto realizou, demonstrando assim que a sua falta de habilidade era causada pelo fato de haver muito poder dentro dele. O tempo passa e após formarem o time 7, Sasuke, Sakura e Naruto conseguem passar no teste do rigoroso sensei Kakashi.
Após ignorar as regras, eles dão um pouco de comida para Naruto, e isso faz com que Kakashi os aprove imediatamente. E a primeira missão deles é acompanhar um construtor de uma ponte. Essa missão era para ser muito simples, porém eles tiveram a interferência de um espadachim muito poderoso, que era um dos 7 espadachins da névoa, o Zabuza. Nessa missão, o Zabuza, acompanhado de Haku, um habilidoso usuário de Genkin Genkai, tem uma luta muito complexa contra o time 7, que sai vitorioso após Sasuke se jogar na frente das agulhas de Haku para proteger Naruto. Após saírem vitoriosos, a ponte é construída e recebe o nome de Ponte Naruto. No exame Jonin, Sasuke é atacado por Orochimaru, que lhe dá a mordida amaldiçoada. Ele é salvo por Naruto e nesse momento Orochimaru altera o selo que o Hokage havia feito no Naruto, fazendo com que o seu fluxo de chakra fique perturbado. Depois disso, Orochimaru coloca em prática o seu plano de destruição da vila. Para isso, ele precisaria derrotar o Hokage Sarutobi, que tinha sido o seu mestre. Orochimaru então realiza a técnica proibida Edo Tensei, invocando o primeiro e o segundo Hokage. E nessa batalha, o Sarutobi acabou morrendo. Porém, antes de morrer, ele conseguiu realizar um jutsu que fez com que os braços de Orochimaru ficassem inutilizados. Ao mesmo tempo, Sasuke vai em busca de Gaara para derrotá-lo, a fim de provar que ele era muito mais forte. Gaara havia derrotado o Rock Lee após uma feroz batalha. Nessa batalha, Sasuke não consegue derrotar Gaara. Naruto aparece e o enfrenta, e após fazer uma invocação de sapo, Naruto consegue realizar um grandioso feito, que era derrotar a Biju, que estava dentro de Gaara, pois ele era um Jinchuriki. Nesse conflito, Naruto, com seu jeito especial de ser, revela para Gaara que na verdade os dois são iguais. Nisso, o Gaara adquire um grande respeito por Naruto. A partir daquele momento, o Gaara mudaria a sua personalidade para sempre. O exame Chunin foi suspenso, o Hokage estava morto e a vila estava sem liderança. Danzo viu então a oportunidade perfeita para conseguir o cargo, mas os conselheiros da vila não concordam com Danzo e oferecem o cargo de Hokage para o Jiraiya, que nesse momento está começando a pensar em treinar o Naruto e querendo sair da vila para iniciar o seu treinamento. Então, 2 membros da Akatsuki, Itachi e Kizami, estavam indo para a vila. Eles encontram com Sasuke. Itachi então aperta o pescoço de Sasuke e diz para ele que ele ainda não é forte, que ele deve ficar forte para conseguir a sua vingança. Então Jiraiya aparece e, utilizando um dos seus jutsus, ele consegue salvar o Sasuke. Após tudo isso, já fora da vila, Jiraiya começa o seu treinamento intenso com Naruto, ensinando para ele o jutsu Rasengan. É nessa época que eles encontram com Tsunade. Jiraiya oferece o cargo de Hokage para Tsunade, que recusa imediatamente. Após isso, eles acabam encontrando com Orochimaru, que, se aproveitando da profunda mágoa que Tsunade tinha pelo fato do seu irmão menor ter morrido e do seu grande amor também ter morrido na guerra, ele quer fazer uma troca com ela. Ele ressuscitaria esses dois, e em troca ela faria com que os seus braços voltassem a funcionar. Tsunade então fica muito tentada com isso, porém Naruto, mais uma vez com seu jeito especial de convencer as pessoas, revela para Tsunade que o seu grande sonho é se tornar Hokage. Nesse momento, a Tsunade lembra do seu irmão e do seu grande amor Dan, que também tinham o mesmo sonho. Então, após uma pequena aposta entre os dois, Tsunade se convence a não cooperar com Orochimaru, dando assim o seu colar para Naruto e aceitando o convite para ser a Hokage da vila. Então eles se aproveitam da situação e tentam armar uma emboscada para Orochimaru. Inicia-se então uma batalha feroz entre os 3 senins, Jiraiya e Tsunade, contra Orochimaru. Ao mesmo tempo, Naruto enfrenta o discípulo do Orochimaru, que era muito forte, Kabuto. E é nesse momento, pela primeira vez, que é demonstrada a determinação feroz do nosso protagonista. Ele diz para Kabuto que ele não voltará atrás no seu jeito ninja. Kabuto tenta atacar ele com uma kunai, que defende com a mão. A kunai atravessa a mão de Naruto. Naruto então segura Kabuto e o ataca com o Rasengan, derrotando-o completamente. E quando eles voltam para Konoha, Tsunade vai tratar os ferimentos de Kakashi e Sasuke, que tinham sido feridos pelo ataque do Itachi. E assim que o Sasuke se recupera, ele vai atrás de Naruto para tentar provar de uma vez por todas que ele é o mais forte. A luta começou, Naruto usou seu Rasengan, Sasuke usou seu Chidori. Porém, nesse ataque, eles acabaram sendo impedidos por Kakashi. Mas
Mas aí é que ficou evidente que o ataque do Naruto tinha sido muito mais forte do que o do Sasuke. Nesse momento, o Sasuke então decide que vai ficar forte a qualquer custo. Então ele vai atrás de Orochimaru para aprender novas técnicas, ficando assim mais forte e tentar realizar a sua grande vingança contra seu irmão Itachi. Após um tempo, Tsunade, que já era Hokage, ordena que uma equipe de busca vá então resgatar Sasuke e trazê-lo de volta para a vila. Naruto e Sasuke acabam se encontrando. Então, no mesmo lugar onde Hashirama e Madara haviam se enfrentado, Naruto e Sasuke acabam se enfrentando numa batalha muito épica. Sasuke nesse momento está mais forte que Naruto e acaba o derrotando. Naquele dia ele riscou a sua bandana, sinalizando assim que ele, a partir daquele momento, seria um ninja renegado, que viveria apenas para buscar a sua vingança. Derrotado, Naruto acorda e não se lembra de nada. O tempo passa, Naruto continua o seu treinamento com Jiraiya, desenvolve o seu jutsu. Enquanto isso, o Jiraiya ia falando para ele de diversas maneiras de acabar com as guerras no mundo ninja. Esses ensinamentos depois seriam muito importantes para toda a filosofia de Naruto. E esse é um dos momentos mais bonitos de toda a obra, onde Jiraiya começa a cuidar de Naruto como se fosse seu próprio filho. E depois de muito tempo de convívio, observando o comportamento bizarro de Jiraiya, Naruto lhe dá o apelido de Sábio Tarado, o Ero Sennin. Sasuke também nesse tempo continua o seu treinamento com Orochimaru, aprendendo diversos jutsus e desenvolvendo várias técnicas oculares que depois o deixariam muito mais forte. Nesse mesmo tempo, Sakura estava sendo treinada por Tsunade, desenvolvendo assim vários jutsus médicos e aumentando muito a sua força. Então, cada membro do time 7 estava sendo treinado por um dos Sennins lendários. 3 anos depois, Naruto retorna para a vila e todos os seus amigos já haviam subido de nível, inclusive o seu amigo Gaara, que havia se tornado o Kazekage da Vila da Areia. Nesse tempo, a Akatsuki resolve atacar a Vila da Areia para tentar retirar o biju que estava dentro de Gaara. Gaara então enfrenta Deidara numa batalha muito complexa. Gaara acaba perdendo e é sequestrado. Vendo que tinham um inimigo em comum, a Vila da Folha e a Vila da Areia resolvem unir forças para resgatar o Gaara. Então Naruto, Kakashi e Sakura vão juntos com a vovó Shio, que é uma grande ninja médica, tentar resgatar o Gaara. E na minha humilde opinião, essa é uma das lutas mais épicas de toda a obra. Elas conseguem derrotar Sasori após uma longa batalha. E Shioba, com seu ninjutsu médico avançado, consegue fazer uma troca de vida com Gaara, trazendo assim o Gaara à vida novamente. Após colher informações nessa batalha, eles vão tentar resgatar Sasuke mais uma vez, mas são atacados por Orochimaru e nesse momento Naruto perde o controle da Kyuubi, ferindo assim a Sakura. Após essa batalha intensa, Naruto percebe que ele precisa de um treinamento mais intenso para conseguir controlar o poder da Kyuubi. E por falar em treinamento, vamos treinar agora o seu dedão aí, apertando o like, ativando as notificações, porque a gente vai lançar muito mais vídeos aqui neste canal e você vai gostar. Quero ter você aqui comigo. Senta o dedo no likeão e vamos continuar. E nesse dia, Naruto só não fez um estrago maior porque ele foi controlado por Yamato, aquela criança que havia sido criada em laboratório anos atrás. Como Yamato tem as células do Hashirama no seu corpo, ele consegue usar o Mokuton, que é o poder de madeira, e esse poder consegue conter a Kyuubi. E finalmente, depois de um longo tempo tentando encontrar Sasuke, vasculhando vários esconderijos do Orochimaru ao redor do mundo, eles encontram Sasuke, que já está totalmente diferente. Nesse momento, Sasuke tenta atacar Naruto já para o matar de uma vez, porém Orochimaru aparece e diz para Sasuke que é melhor deixar Naruto vivo, porque assim eles poderiam cuidar dos membros da Akatsuki, que agora também eram inimigos do Orochimaru. Então nesse momento, Sasuke, Kabuto e Orochimaru desaparecem, deixando Naruto completamente desolado. A partir daí então, Naruto decide intensificar ainda mais o seu treino, e dessa vez ele vai ter a ajuda de Kakashi, que nunca havia prestado muita atenção a Naruto. Caso Naruto viesse a perder o controle do chakra, liberando assim a Kyuubi, o Yamato estaria lá também para conter a raposa de 9 caudas. O resultado deste treinamento é o Rasen Shuriken, um dos jutsus mais
poderosos de Naruto. Numa batalha muito complexa, o Sensei Azuma é morto por um dos membros da Akatsuki, o Hidan. Shikamaru fica muito abalado com isso e quer desenvolver a qualquer custo um plano para derrotar a infame Akatsuki. Então eles se unem, conseguem colocar o plano em prática e assim Shikamaru consegue vingar o seu mestre, derrotando o Hidan, e o Naruto, ao enfrentar o Kakuzu, um ninja muito poderoso, pela primeira vez utiliza o seu novo jutsu Rasen Shuriken, derrotando-o completamente. Naruto então recebe uma triste notícia de Tsunade ao voltar para a vila. Ela diz para ele que ele não poderá usar o seu novo jutsu porque essa técnica consome demais do seu corpo e se ele continuasse utilizando, ele acabaria morrendo. Orochimaru tenta pegar o corpo de Sasuke, porém Sasuke está muito forte e revida, derrotando Orochimaru. Assim, Sasuke libertou o Jugo, o Zuigetsu e a Karin, que eram experimentos de Orochimaru. Então eles formam o grupo de Sasuke, e o único objetivo desse grupo é destruir e acabar com a vida de Itachi. Essa notícia se espalha rapidamente por todo o mundo ninja, então todos sabem que Sasuke está indo ao encontro de Itachi. A Akatsuki então decide que Sasuke é uma ameaça, decide que vai eliminá-lo. Então Deidara tem uma luta feroz com o Sasuke, aonde ele utiliza o ataque Kamikaze. Deidara morre, Sasuke sai com poucos ferimentos. O Itachi então decide encontrar Naruto para uma conversa e pergunta para ele o que realmente ele quer com o Sasuke. Naruto então revela que os laços da amizade verdadeira fazem com que ele queira proteger e salvar o Sasuke. O Itachi então fica muito feliz ao perceber que o seu irmão querido tem um amigo de verdade com quem ele pode contar. O Itachi então deixa dentro de Naruto o corvo de Shizui. Após isso então, Sasuke consegue encontrar Itachi e assim eles iniciam uma das lutas mais esperadas de toda a obra. Itachi estava enfraquecido devido a uma doença que ele tinha, mas não seria tão fácil derrotar Itachi, afinal ele era um dos ninjas mais poderosos que existiam. Durante a batalha, Itachi fez de tudo para pressionar ao máximo o Sasuke, fazendo com que assim o selo amaldiçoado que o Orochimaru tinha colocado no Sasuke ficasse enfraquecido, e assim ele conseguiu retirar Orochimaru do corpo do seu irmão. Sasuke pensou que tinha conseguido derrotar Itachi, porém, numa demonstração gigantesca de superioridade e poder, invoca pela primeira vez o seu Susanoo e, utilizando as chamas negras Amaterasu, pressiona Sasuke até ao ponto de Sasuke não ter mais energia nenhuma para lutar. Sasuke, encurralado na parede, pensa que vai ter os seus olhos retirados por Itachi, porém, a única coisa que Itachi faz é colocar o dedo na testa do Sasuke, assim como ele fazia quando ele era criança. Nesse momento, o Itachi transfere um dos seus poderes oculares para Sasuke, e é por isso que Itachi é um dos personagens mais queridos de todo o anime, pois ele teve uma das missões mais difíceis de todas e até o dia da sua morte ele não revelou a sua verdadeira intenção, que sempre foi proteger a vida das pessoas e a vida do seu irmão. E a partir desse momento toda a obra dá uma reviravolta quando o Sasuke fica sabendo por óbito quem foi realmente Itachi e a sua missão secreta dada pelos líderes de Konoha. E é nesse momento que ocorre o fato mais triste de toda a obra, que é a morte do sensei, do mestre Jiraiya. Jiraiya estava enfrentando o Pen e os fantoches de Nagato, porém ele já sabia que aquela batalha seria muito difícil de vencer, porque Nagato tinha o Rinnegan e poderia utilizar vários fantoches simultaneamente. Então, após uma batalha colossal, Jiraiya tem uma série de estacas enfiadas em seu corpo e afunda no mar. Jiraiya é morto pelas crianças que ele havia encontrado, cuidado, treinado e alimentado, Nagato e Konan. Porém, antes de afundar no mar, ele escreveu uma mensagem secreta nas costas do sapo e enviou para Naruto. E antes de morrer, ele tem o entendimento de que a criança da profecia, na verdade, era o Naruto. Então, com um sorriso no rosto, ele fecha os olhos e morre. E para quem é fã de verdade, nesse momento é impossível conter as lágrimas. Sasuke, então, ao saber a verdade sobre a vida de Itachi, aumenta mais ainda o seu ódio pelos líderes de Konoha, e assim ele quer destruir de qualquer maneira a Vila da Folha, principalmente o Danzo, que por causa da sua ambição transformou a vida dos Uchihas no inferno. Porém, Sasuke não imaginava que estava sendo manipulado, e assim ele foi convidado a entrar na Akatsuki, e a sua primeira missão foi ir em busca do Jinchuriki das 8 caudas, o Killer Bee. Sasuke estava confiante demais nas suas habilidades e não imaginaria que enfrentaria um adversário tão forte quanto o Killer Bee. E se não fosse a Karin que estava com ele junto com seus companheiros, Sasuke
teria perdido essa luta muito rapidamente. Depois de uma luta épica entre os dois, Killer Bee consegue enganar Sasuke com o jutsu da substituição. Sasuke, pensando que tinha derrotado Killer Bee, leva embora apenas um de seus tentáculos. E quando os membros da Akatsuki tentam extrair o poder do Jinchuriki, percebem que aquilo é apenas um clone. A notícia da morte do Jiraiya chega em Konoha. Naruto fica então totalmente desolado. Então ele decide ir treinar no mundo dos sapos. Lá ele vai aprender o modo Sennin e assim conseguir controlar a energia natural das coisas. Akatsuki então resolve atacar a Vila da Folha através do Pen, que é a marionete controlada por Nagato. Eles provocam uma destruição gigantesca na vila usando a técnica Punição Divina. Eles matam milhares de pessoas. E é nessa hora que Naruto chega. E agora, finalmente, depois de treinar muito, ele consegue usar o modo Sennin. E assim ele pode usar a sua técnica Rasen Shuriken. Porém o Nagato, que é o Pen, é muito forte por causa do seu Rinnegan. E ele prende o Naruto no chão com estacas que tem a capacidade de controlar o chakra. Então nesse momento a Hinata aparece para socorrer o Naruto. E ela demonstra toda a sua habilidade nessa batalha contra o Pen. Mas por mais que ela tenha ficado forte e treinado arduamente, o seu inimigo é muito mais poderoso e dá um golpe fatal nela. Então diante dos seus olhos, aquela garota que sempre demonstrou muito carinho para ele foi totalmente derrotada e esmagada pela maldade e a ambição do Pen. Então Naruto entra num estado de fúria nunca jamais visto e todo o poder da Kyuubi sai para fora, causando vários danos no seu inimigo. Porém o Pen não desiste por aí e usa a apelação máxima do Rinnegan, que é o Shibaku Tensei, a punição divina, para tentar selar Naruto. Mesmo assim ele não consegue selá-lo devido à fúria de Naruto estar totalmente descontrolada. E é nesse momento que dentro da consciência de Naruto, Minato aparece para amenizar a situação. Antes de morrer, ele havia deixado um pouco da sua consciência dentro de Naruto e no momento certo, essa consciência iria vir bem a calhar. Naruto então acaba descobrindo que ele é filho de um Hokage. E após uma conversa emocionante, Minato restaura o fluxo de chakra de Naruto, que retorna para a batalha totalmente consciente e com as forças renovadas. Então Naruto consegue vencer esse inimigo que ninguém tinha conseguido derrotar, salvando assim a vida das pessoas que estavam ali ao redor dele. As mesmas pessoas que no passado haviam dito que ele não conseguiria se tornar um ninja, agora agradeciam Naruto por ter salvado suas vidas. Naruto se torna um grande herói, conquistando assim o respeito de todos. Após essa incrível batalha, Naruto consegue localizar o local onde Nagato está escondido. E quando ele chega lá, eles têm uma conversa sobre tudo o que aconteceu no passado. Nagato fala para Naruto tudo o que ele passou e Naruto também fala um pouco do que ele passou. E com seu jeito todo especial de ser, Naruto consegue convencer Nagato de que ele estava errado. Naruto promete que vai conseguir trazer a paz para o mundo ninja. Então Nagato, utilizando o seu poder do Rinnegan, devolve a vida de todos aqueles que haviam morrido no ataque. E é nesse momento que o jovem que havia sofrido tanto e acabou criando a organização mais poderosa, Akatsuki, morreu. Tsunade usou todo o seu chakra para conseguir socorrer os feridos, impedindo a morte de muitas pessoas, e isso fez com que ela ficasse em coma, o que deixou a vila sem Hokage. Nesse momento, finalmente, Danzou vê a oportunidade de se tornar Hokage, e então todos os Hokages das outras vilas, junto com a Vila da Folha, fazem uma reunião para decidir o futuro do mundo ninja e falar sobre Sasuke, que representava um perigo eminente para todos ali. Naruto então vai até o Rei Kage e implora para ele para perdoar e poupar a vida de Sasuke, porém os seus esforços foram em vão. Naruto percebe então que há um círculo vicioso de ódio no mundo ninja, e é contra esse ódio que ele deve travar a verdadeira batalha. Naruto volta para Konoha e Sakura o procura dizendo que gosta muito dele e que já não pensa mais no Sasuke e que agora quer ficar apenas com ele. Naruto a repreende porque sabe que no fundo ela está apenas mentindo para si mesma. Naruto estava descansando na sua casa após todos esses acontecimentos quando recebe uma visita inesperada. Ao olhar na janela, estava lá um membro da Akatsuki que eles conheciam como Tobi, que na verdade era o Uchiha Obito.
Totalmente confiante nas habilidades do Sharingan que ele havia roubado anos atrás, Danzou tentou manipular todos os Kages na reunião que eles fizeram. Porém, ele foi rapidamente descoberto. E nesse momento, totalmente confiante das suas novas habilidades com o Sharingan, o Sasuke aparece e ataca todos os Kages de uma única vez. E ele só não foi executado naquele dia pelo Raikage porque o Gaara conseguiu salvar ele no último momento. Desorientado e motivado pela vingança, ainda assim, o Sasuke tenta insistir em derrotar todos os Kages ao mesmo tempo. Ele invoca o Susanoo, mas nesse momento aparece Tobi, que consegue o resgatar e tirar ele dali. E nessa hora, o Tobi, que nós sabemos que é o Obito, finge ser o Madara e declara guerra a todos do mundo ninja. E as suas condições para que não houvesse guerra é que todas as nações entregassem na mão dele os bijus. Então Tobi dá um presente para Sasuke. Ele o leva diretamente para Konoha, colocando-o assim para ter a sua vingança e enfrentando o Danzou, que é o grande responsável pela desgraça que se abateu sobre o clã Uchiha. Danzou então revela o seu poder, que é um braço cheio de Sharingans que foram sendo colecionados ao longo do tempo com o assassinato de vários membros do clã Uchiha. Danzou está em desvantagem, porque após usar cada Sharingan, esse olho acaba se fechando. Ele perde o controle das células do Hashirama e nesse momento parte do seu corpo começa a ser transformado em árvores. Sasuke também já está no seu limite e seus olhos já estão se fechando e sangrando muito. Sasuke precisava urgentemente de novos olhos que o permitissem continuar usando as técnicas oculares. Nesse momento, Danzou, num ato de desespero, pega a Karin de refém, pensando que Sasuke não o atacaria enquanto ela tivesse presa a ele. Mas Sasuke, sem dó nem piedade, saca uma Chidori em forma de espada e atravessa os dois. Danzou então morre, Sasuke tem a sua vingança e Karin fica gravemente ferida. E nesse momento Sakura aparece e num ato de desespero ela diz ao Sasuke que quer ficar ao seu lado, mesmo ele sendo um ninja renegado. Sasuke diz pra ela que para provar a lealdade ela deve assassinar a Karin ali naquele momento. Então Sakura reflete muito bem sobre tudo aquilo e decide não atacar Karin e salvar a vida dela. Nesse momento Sasuke se revolta e tenta assassinar a Sakura, preparando um Chidori na sua mão. Porém, quando ele vai atacar a Sakura, aparece Kakashi que consegue segurá-lo. Então Naruto aparece e se junta a essa luta. Obito aparece mais uma vez para resgatar Sasuke e juntos eles vão em busca de novos olhos que vão dar poderes ainda maiores para Sasuke e que não vão se desgastar tão facilmente. Então eles foram até o túmulo do Itachi, retiraram seus olhos e implantaram em Sasuke. E isso fez com que Sasuke triplicasse o seu poder. Outra luta acontecia nesse momento foi quando Killer Bee e Heikage arrancaram a cabeça de Kizami, um dos espadachins da névoa que fazia dupla com o Itachi Nakatsuki. Killer Bee então adota a sua espada, a Samerrada. Tsunade acorda do coma e entrega para Naruto o selo do quarto Hokage. Naruto então vai ter a habilidade de liberar todo o poder da Kyuubi. Ele vai aprender com Killer Bee, que é um Jinchuriki que já dominou o seu biju, como controlar a Kyuubi e ainda mais tornar-se amigo dela, fazendo assim os dois serem parceiros. Yamato mais uma vez ajuda no treinamento do Naruto por causa das células do Hashirama que tem controle sobre o chakra da Kyuubi. As nações então decidem fazer a grande aliança ninja e se preparar para a eminente guerra que iria acontecer contra Madara e o seu exército de Zetsus brancos. E aconteceu o fato que ficaria registrado na história do mundo ninja. Pela primeira vez, todas as nações estavam unidas usando uma única bandana. E mais uma vez, o Minato demonstra sua genialidade. Ele havia preparado um momento especial para Naruto. No momento do treinamento dele, ele acaba encontrando a sua mãe dentro da sua própria consciência. E pela primeira vez, após anos de solidão e sofrimento, Naruto tem a oportunidade e o conforto de conversar e conhecer a sua mãe pela primeira vez. E por falar em conversar, eu quero conversar com vocês muito nesses comentários. Então, você que assistiu até agora, rola pra baixo, já deixa seu comentário. Vamos que tá quase chegando no fim. Então, depois de uma conversa inspirativa
inspiradora, aonde a Kushina, sua mãe, fala várias palavras de motivação para ele. Naruto, mais determinado do que nunca, trava uma batalha interna muito feroz e consegue vencer, obtendo assim o controle total do fluxo de chakra da Kyuubi. Nesse momento aparece pela primeira vez o brilho do manto da raposa cobrindo todo o seu corpo, demonstrando assim que agora ele era um Jinchuriki com total controle do seu biju. Obito recebe um upgrade no seu exército quando Kabuto resolve se juntar a ele. Kabuto, ao estudar durante muitos anos com o Orochimaru, aprendeu a fazer o Edo Tensei. Assim ele poderia trazer à vida novamente diversos ninjas poderosos que lutariam sob seu controle. Então, para aumentar as suas chances de vitória na guerra, Obito decide ir atrás dos olhos Rinnegan, que originalmente pertenciam a Madara, mas que tinham sido implantados pelo Zetsu Negro em Nagato. Mas quem estava protegendo o seu corpo era sua amiga Konan, que também era uma ninja muito poderosa. Os dois travaram uma luta muito grande e Konan quase venceu Obito. Obito então consegue pegar os olhos Rinnegan e assim ele está pronto para a batalha final. Então a luta começa e o exército reunido por Kabuto, que é feito de ninjas extraordinários, Hokages e todos eles ressuscitados nas suas formas mais poderosas com chakra infinitos e imortais, causam grande dificuldade para a Aliança Ninja. Maitugai tem que enfrentar o seu pai, Kankuro enfrenta Sazori, Sai enfrenta seu irmão e todos eles enfrentam problemas emocionais devido a situações que não haviam sido bem resolvidas enquanto eles estavam vivos. Nesse momento o Edo Tensei não estava aprimorado com 100% de eficiência e alguns ninjas que eram muito fortes conseguiram sair do controle de Kabuto por conta própria, como por exemplo o Hanzo da Salamandra. Kakashi enfrenta Zabuza mais uma vez e quem consegue ajudá-lo para vencer esse conflito é o Gai. Gaara sofreu muito na mão do seu pai quando era criança e nesse momento dessa guerra ele teve que enfrentar todos esses fantasmas do passado. Os gêmeos que antigamente na época do Hashirama conseguiram absorver o chakra da Kyuubi ressuscitaram também na sua forma mais poderosa e eles conseguiam utilizar esse chakra. Devido a eles poderem causar muitos problemas, tiveram que ser selados imediatamente. Então Kabuto corrige a falha do Edo Tensei, fazendo com que os ressuscitados perdessem as suas memórias e assim apenas lutassem. Por enquanto Naruto está longe dali junto com Killer Bee, treinando, pensando que tudo estaria em paz. Os Kages resolveram esconder o fato de que a guerra estaria começando, porque o objetivo final de tudo era pegar a Kyuubi que estava dentro do Naruto e o Hashibi que estava dentro de Killer Bee. Naruto então decide ir para a guerra e no meio do caminho, pela primeira vez, a Kurama conversa com ele. E uma das perguntas que ela faz é se ele realmente conseguiria suportar todo o ódio que existia no mundo ninja. Naruto responde que não só suportaria esse ódio, mas também que um dia cuidaria do ódio que a Kurama sentia dentro de si. Kurama então fica surpresa com a atitude de Naruto. Obito então já se junta à batalha, convocando a estátua do Jubi Geidon-Mazou, e ele tem a ideia de pegar o recipiente onde estão aprisionados os gêmeos Ginkaku e Jinkaku, que tinham o poder da Kyuubi também, e assim ele não precisaria mais se preocupar em prender o Naruto para utilizar o chakra da Kyuubi. Para piorar as coisas, ele pega os Jinchurikis que eles haviam capturado e faz os seus próprios pens com eles, controlando-os com o seu Rinnegan. Naruto então, ao chegar na Aliança Shinobi, se depara com os corpos revividos de Itachi e Nagato. Itachi então usa o corvo que ele havia colocado dentro de Naruto para se libertar do controle de Kabuto e assim ele consegue selar Nagato. Logo após isso, ele vai atrás de Kabuto para conseguir deter o Edo Tensei de uma vez por todas, dando assim um pequeno alívio para a Aliança Ninja. E é nesse momento que as coisas vão ficar complicadíssimas para a Aliança Ninja. Kabuto ressuscita Madara, que volta à vida no seu auge de poder. Madara invoca a Kyuubi com muita facilidade, demonstrando assim a diferença de poder que ainda existe entre Naruto e ele. Então ele solta uma bola de fogo gigantesca, assustando a todos na Aliança Shinobi. E nessa cena podemos observar o quão grandioso é o poder do Uchiha Madara, porque foram precisos de centenas de usuários de água contra um usuário de fogo para conseguir
conseguir apagar aquela bola de fogo que o Madara tinha soltado. E mais uma vez, Madara assusta a todos, inclusive surpreende aqueles que acompanham o universo dos animes. É nesse momento que ele convoca um meteoro para destruir todos os ninjas que estavam ali. Até hoje nunca tinha sido visto no universo de Naruto um poder tão imenso e tão gigantesco. Todos os ninjas da aliança que estavam ali nesse momento não podiam fazer nada contra aquele assustador poder que o Madara tinha convocado. Então os 5 Kages se uniram para conseguir deter aquele meteoro. Quando eles pensaram que iriam conseguir vencer aquele meteoro, Madara convoca outro meteoro que vem por cima do primeiro e assim provoca uma grande destruição. E Madara demonstra estar num nível muito além da imaginação. E é nesse momento que a Kyuubi decide ajudar Naruto com todas as suas forças, porque ela sempre odiou Madara e não gostaria de ser controlada novamente por ele. Após usar vários ataques usando o estilo madeira das células de Hashirama, Madara sai no meio da aliança, desferindo diversos golpes usando apenas taijutsu, humilhando assim os ninjas que estavam ali no campo de batalha. Naruto, com muito mais chakra, agora que a Kyuubi estava cooperando com ele, foi aconselhado pelos Kages a ir atrás do Kabuto para parar o Edo Tensei. Enquanto isso, eles ficariam ali e iriam dar conta de Madara. Então começou a luta dos 5 Kages contra Madara. Madara humilhou os 5 Kages, brincando com os ninjas mais poderosos que estavam vivos naquele momento, como se eles fossem apenas crianças. Perguntou se eles gostariam de ser atacados com ou sem Susanoo. Naruto então se encontra com Obito e ele tem que realizar a difícil tarefa que ele já havia realizado na batalha contra Pain, que é retirar os pinos dos corpos dos Jinchurikis que permitem o controle pelo Rinnegan. Na batalha, Naruto recebe a ajuda imprescindível de Kagashi e Gai, porém ele é engolido por uma das bijus, o Son Goku, e dentro dela, Son Goku e Naruto têm uma conversa aonde ele fala para ela que desde o início dos tempos as bijus são controladas e usadas como armas de guerra e que as bijus têm suas próprias vontades e gostariam de ser livres. Naruto então promete que vai libertar cada uma delas. Son Goku, tocado pelas palavras de Naruto, todas as bijus decidem ajudar a Aliança Ninja. Naruto então abre os portões, libertando a Kurama totalmente. Então nesse momento ele ganha uma nova habilidade. Ele consegue fazer várias mãos gigantes com o chakra da Kyuubi, que agora está em sua totalidade, e assim ele consegue retirar das bijus os ferros que estavam fazendo elas serem controladas pelo Rinnegan do Obito. Naruto passa a conversar então abertamente com todas as bijus e todas elas emprestam um pouco do seu poder para Naruto. Nesse momento, Obito começa a perceber que a Aliança Ninja está ganhando a guerra. Sasuke acaba seguindo Itachi, que está indo procurar Kabuto. Então ele tenta conversar com Itachi, querendo saber toda a verdade sobre tudo que havia acontecido. Porém Itachi não tem tempo de explicar para ele no momento. Então os dois vão juntos para lutar contra Kabuto e assim finalizar o Edo Tensei. E quem é fã de Naruto fica muito emocionado nesse momento, porque é muito legal ver os dois irmãos lutando juntos, lado a lado pela primeira vez. E a única coisa que é mais emocionante do que isso é quando você clica no like, ativa o sininho e deixa um recado pra mim lá no Instagram falando que veio pelo vídeo do resumo do Naruto. Após eles encontrarem Kabuto, inicia-se uma batalha onde Itachi usa o seu Sharingan e entra na mente de Kabuto. Kabuto então consegue resolver vários problemas internos que ele tinha. Quando ele volta do Genjutsu, ele volta com a personalidade totalmente transformada. Então o Edo Tensei começa a ser desfeito. Nesse momento, Itachi divide com o Sasuke todas as suas memórias num dos momentos mais épicos de toda a obra. Então Sasuke tem que escolher entre dois caminhos: ajudar o Uchiha Madara ou a Aliança Ninja. Então, com a marca da mordida que o Orochimaru tinha lhe dado, ele permite que o Orochimaru volte à vida, e assim eles ressuscitam os 4 Hokages, para que assim ele possa saber toda a verdade de toda a história do mundo ninja e poder tomar a sua decisão sem nenhum arrependimento. Então Orochimaru ressuscita os Hokages,
que contam a verdade para Sasuke. Sasuke então decide ajudar a Aliança Ninja. Os Hokages sentem que está rolando uma guerra ninja pesada e todos vão para o campo de batalha. E enquanto tudo isso está rolando, Naruto, Kakashi e Gai enfrentam Obito. Obito ressuscita o Jubi e é nesse momento, depois de usar o Kamui, que Kakashi percebe que Tobi, que se passava por Madara, na verdade é o seu amigo de infância, o Obito. Como os dois compartilhavam a mesma dimensão do Kamui, foi lá que Kakashi travou uma luta com seu amigo. Então a Aliança Ninja ataca o Jubi, que revida usando uma grande Bijudama. E foi nessa hora que morreu os pais do Shikamaru e da Ino. Neji também morreu protegendo a Hinata em um dos ataques do Jubi. E antes de morrer, ele disse que já se sentia livre porque as palavras de Naruto o haviam libertado das amarras do destino que o haviam aprisionado por muito tempo em sua vida. Naruto fica muito abalado com a morte de Neji no campo de batalha, e quem o consola nesse momento é a Hinata. Então ele faz algo que nunca tinha sido visto antes no mundo ninja. Ele divide um pouco do poder da Kurama com todos os ninjas da aliança. E isso foi possível porque ao longo do tempo, Naruto acabou se tornando um mestre na arte do Jutsu Clone das Sombras. Quando ele fez isso, todos os ninjas viram os seus poderes misturados juntos com o da Kyuubi e tiveram assim um upgrade nos seus poderes. Ainda na dimensão do Kamui, Kakashi consegue remover o selo que Madara tinha colocado em Obito. Então ele ficou confuso, sem saber de que lado ele ficaria a partir daquele momento. Então, numa incrível entrada, todos os antigos Hokages aparecem no campo de batalha. O pai de Naruto aparece na frente dele usando a metade do poder da Kyuubi que ele havia guardado dentro de si. Então, do nada, o Sasuke, que havia chegado junto com os Hokages, disse uma frase que no mínimo seria considerado bizarra por todos os fãs. Do nada, ele disse que queria ser Hokage. E então, numa explosão de felicidade, Madara, ao ver o seu arquirrival Hashirama, não vê a hora de começar a lutar com ele novamente. O time 7, Naruto, Sasuke e Sakura estão reunidos novamente para lutar na maior batalha de todos os tempos, a Quarta Guerra Ninja, e começam a demonstrar todo o resultado de anos de treinamento, fazendo as mesmas invocações que só os Senins lendários conseguiam fazer. Numa sincronia perfeita de batalha, eles conseguem fundir os seus chakras ali mesmo, criando várias combinações de jutsus extremamente poderosas que causariam uma série de danos consideráveis no inimigo. Orochimaru então pega Karin e a leva até onde estão os Hokages, fazendo com que eles possam se curar instantaneamente. E nesse momento, Obito acaba se tornando o Jinchuriki supremo dos 10 caudas. E Obito ficou tão poderoso que a sua aparência mudou, e a partir daquele momento, apenas ataques vindos do modo Seinen poderiam causar algum tipo de dano a ele. Então Naruto ativa todos os poderes que a Kurama pode lhe dar, juntamente com o seu pai, que também tem o mesmo poder, e os dois juntos compartilham o poder com toda a aliança. Obito então captura todos da aliança, querendo assim começar imediatamente o Tsukuyomi infinito. Com o poder de todas as bijus, os ataques de Naruto finalmente começam a surtir efeito em Obito. Numa espécie de mundo da consciência, então, Naruto e Obito têm um longo diálogo. E nesse diálogo, Naruto consegue convencer Obito a desistir de toda aquela ideia. Kakashi, que está caído no chão, diz para Obito que ele só ajuda Naruto porque foi inspirado por ele quando era criança. E então, já sem o selo de Madara, Obito começa finalmente a entender que para alcançar a paz não seria necessário utilizar o jutsu Tsukuyomi infinito. E então Obito decide usar o seu Rinnegan para ressuscitar todos que tinham morrido na guerra. Mas nesse momento ele foi impedido pelo Zetsu Negro, que o dominou por completo. Assim, junto com Madara, eles usaram o Rinnegan não para ressuscitar as pessoas, mas sim para ressuscitar completamente o Madara, que nesse momento era apenas um Edo Tensei. Madara então consegue finalmente retornar à vida. Porém, quando ele retorna, ele perde os seus olhos Rinnegan. Instantaneamente, Sasuke ataca Madara, porém não surte nenhum efeito. Madara toma a espada de Sasuke e dá um golpe nele que é praticamente mortal. Então Madara arranca um dos olhos de Obito e usa nele mesmo, recuperando assim o seu Rinnegan.
Com esse poder, ele tenta prender as bijus, colocando elas dentro da casca do Jubi para tentar ressuscitá-lo novamente. Com o Jubi ressuscitado, Madara se torna o novo Jinchuriki do Jubi, então ele adquire uma nova aparência. Achando que não iam ser mais úteis, Madara joga fora as ferramentas de Hagoromo que estavam dentro dele. E por causa desse vacilo é que o Hagoromo lá na frente vai conseguir salvar Naruto e Sasuke. Madara agora está mais poderoso do que nunca. Naruto, que teve a Kyuubi tirada de dentro dele, agora está entre a vida e a morte. E quem está ajudando ele é a Sakura, que está com a mão dentro dele, fazendo o seu coração não parar de bater. E então, entre a vida e a morte, Sasuke e Naruto encontram Hagoromo numa dimensão espiritual. Após uma conversa, Hagoromo pergunta para eles qual seria o objetivo deles, e eles respondem que é simplesmente trazer paz para o mundo. Hagoromo então toma a decisão de dar a mesma quantidade de poder que ele havia dado para os seus dois filhos, Indra e Ashura, lá no começo. E é nesse momento que os dois adquirem poderes de semideuses do mundo ninja. Naruto recebe o poder supremo do modo sábio de 6 caminhos e Sasuke recebe o poder máximo dos jutsus oculares, o Rinen Sharingan. E enquanto Naruto e Sasuke estão nesta dimensão espiritual, quem luta contra Madara é o Gai, e ele abre todos os 8 portões, causando uma séria dificuldade para o maior ninja de todos os tempos, que estava no seu modo máximo, sendo o Jinchuriki do Jubi. Naquele momento, o Gai conseguiu causar diversos danos para Madara, que em certo momento da batalha achou que iria perder por causa da perfeição do Taijutsu. Madara nunca havia enfrentado um Taijutsu tão poderoso quanto o de Gai. Madara, ao vencer a luta, nomeou Gai como o homem mais forte do mundo. O problema é que ao abrir os 8 portões, Might Gai consumiu toda a sua energia vital. Madara disse que aquela luta tinha sido a luta mais divertida de toda a sua vida. E então começa uma luta épica entre Naruto, Sasuke e Madara. Nesse momento, Madara rouba o Sharingan de Kakashi e parte para a dimensão do Kamui, com o objetivo de pegar o outro Rinnegan de Obito. Nessa hora, Naruto cura o olho de Kakashi e salva a vida do Gai na sequência. E então, na plenitude do seu poder, Madara começa finalmente o Tsukuyomi infinito, e todas as pessoas caem no Genjutsu e começam a viver a vida que eles sempre desejaram. Os únicos que conseguiram escapar desse Genjutsu foram Kakashi, Naruto, Sakura e Gai, que estavam sendo protegidos pelo Susanoo de Sasuke. Madara finalmente havia conseguido realizar o seu grande objetivo, o seu sonho de vida. Porém, o Zetsu Negro, que ao longo das eras havia manipulado uma série de situações e que na verdade era a vontade de Kaguya, chega por trás de Madara e dá um golpe fatal nele. E então o Zetsu Negro se funde com o corpo de Madara e, utilizando o seu corpo e os olhos, sugando toda a energia de todas as pessoas que estavam presas no Tsukuyomi infinito, fazem com que a deusa coelho, a Kaguya, ressuscite na sua forma máxima. Zetsu Negro tenta capturar Sasuke e Naruto porque ele quer de qualquer maneira entregar o chakra deles pra Kaguya, mas é nesse momento que Naruto utiliza o primeiro jutsu que ele aprendeu, o Jutsu Sex. Ninguém acreditaria que Kaguya cairia nesse jutsu. Ela fica totalmente distraída e Naruto aproveita para acertar um golpe nela, mas esse golpe não adianta de nada, e Kaguya, que tem o poder de manipular as dimensões, acaba mandando Sasuke para outra dimensão. E quem vai salvar o Sasuke nessa dimensão é o Obito, que ainda está vivo. E então, nesse momento, utilizando todos os recursos que tinha, o modo Sennin, o modo Kurama, fora os poderes que ele tinha ganhado de Hagoromo, faz vários clones e lança sobre a Kaguya diversos Rasengans e uma série de poderes que vão desestabilizá-la completamente. Sasuke também acerta ela com um golpe, e para finalizar, Sakura vem de cima e com a sua extrema força consegue acertar um soco na cabeça de Kaguya. E esse foi o desfecho da grande batalha ninja de todos os tempos. Naruto e o time 7 conseguiram derrotar a deusa coelho, a deusa do chakra. O problema é que tudo isso aí aconteceu em outra dimensão e eles não tinham como voltar pra casa. A sorte foi que Madara tinha jogado fora aquelas ferramentas do Hagoromo, que tinham o poder de Hagoromo e a sua vontade.
Então se manifestou a vontade de Hagoromoru, que ajudou a trazer eles da outra dimensão para casa novamente. Kakashi então ficou sem Sharingan, as bijus ficaram livres. O Hashibe de 8 caudas, porque já era amigo de Killer Bee, resolveu voltar com ele, assim como a Kurama, e a partir daquele momento dentro do Naruto seria um ponto de encontro para todas as bijus se encontrarem e conversarem. Naruto e Sasuke juntam os seus poderes para poder desfazer o Tsukuyomi infinito. A paz parecia que finalmente iria começar a acontecer quando Sasuke diz que não concorda com a organização do mundo ninja e decide acabar e matar todos os Kages, aprisionar as bijus e se tornar o novo líder do mundo ninja. E é lógico que Naruto não iria permitir isso. E então, no momento mais épico de todos os tempos, no momento principal da obra de Naruto, os dois se confrontam usando o seu poder máximo. Kurama totalmente materializada, usando toda a plenitude do seu poder, Chidores e Susanos gigantescos, e na hora que ninguém saberia mais o que poderia acontecer, os dois se chocaram com uma violência extrema, utilizando todo o seu poder, até que surge uma energia escura que acaba consumindo o braço dos dois. Caídos no chão e completamente sem energia, Naruto diz para Sasuke que compartilha dos mesmos ideais que ele. E pela primeira vez em toda a obra, finalmente, Sasuke confessa que perdeu a luta para Naruto. As lideranças queriam que Sasuke permanecesse preso após a guerra. Porém, Naruto, com toda a sua influência e por ter tido um grande destaque na guerra, implorou para que Sasuke ficasse livre. O novo Hokage, então, que era Kakashi, permitiu que Sasuke ficasse livre. Naruto então devolve a bandana para Sasuke, que sai ao redor do mundo para tentar pagar todos os pecados que havia cometido e redimir-se dos seus erros. Algum tempo depois, respeitado por todos no mundo ninja, Naruto finalmente realiza o seu sonho e é nomeado o grande Hokage, o 7º Hokage, que superou todos os outros antes dele, tornando-se assim o ninja mais forte de todos os tempos. E então Naruto se casa com Hinata, que sempre gostou dele, e tem 2 filhos, Boruto e Himawari. Essa história tem inspirado pessoas ao redor do mundo a nunca desistirem dos seus sonhos. E o meu grande sonho é que você clique nesse like. Clica nesse like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho. E se você assistiu o vídeo até aqui, deixa seu comentário, porque eu quero muito conhecer você. Beleza? Tamo junto, família. Muito obrigado. Aqui é o Jab. Vamos que vamos. É tudo nosso. Até a próxima. Valeu. Moleque da quebrada, Hokage virou. Manto branco que chama atenção, Hinata posou. Só Jutsu Xavier o Senna ensinou. E o moleque venceu, acelerou. Yeah, yeah, yeah.